Olá, seja muito bem-vindo, o FIB Esportes está no ar e a partir de hoje temos um novo apresentador. O Jason vai comandar o FIB Esportes comigo. Olá, seja bem-vindo, a partir de hoje vamos estar juntos para falar do que melhor tem do esporte no interior na nossa região. Essa semana eu fui bater um papo com o Elton, técnico da equipe FIB Bauru de futsal, e um novo contratado, o Felipe. Eles estão bem animados, mas tem muito mais, dá só uma olhada. Essa semana teve início a 8ª Olimpíada Municipal Escolar. A Olimpíada acontece com uma união das secretarias do Esporte, Educação e Saúde. A Brunara foi conferir a abertura oficial do SESC. Vamos dar uma olhada. Mais de 300 crianças de 16 escolas municipais estavam presentes na abertura oficial da 8ª Olimpíada Municipal Escolar em Bauru. Participaram também da solenidade representantes da Prefeitura, os secretários municipais Véria Casero, da Educação, Roger Barudi, secretário do Esporte, além de diretores, monitores, professores, alunos e profissionais envolvidos no evento. Véria Casero explica como funciona essa parceria entre as secretarias para a organização das Olimpíadas. Na verdade, é uma parceria Secretaria da Educação, Secretaria de Esportes e Secretaria de Saúde. A Secretaria da Educação tem os seus alunos, tem seus professores. A Secretaria de Esportes ajuda na elaboração das tabelas, na montagem dos jogos, os locais. Fica uma parte num local, outra parte no outro. E a Secretaria da Saúde com ambulância, enfermeiros, para dar o atendimento se houver alguma intercorrência. Roger Barudi, secretário do Esporte, explica como a Secretaria do Esporte organiza as Olimpíadas. Nós entramos com os nossos coordenadores esportivos, o Luzila, que coordena todas as modalidades e prepara todo o cronograma das Olimpíadas. Também estiveram presentes no evento Guilherme Deodato, ala do Bauru Basquete, e o ex-atleta olímpico Vicente Lenilson, ganhador da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2000 e que atualmente atua como técnico do programa Caixa Heróis Olímpicos da Confederação Brasileira de Atletismo. Os dois atletas conduziram o fogo simbólico e acenderam a pira olímpica juntamente com um representante dos alunos. As Olimpíadas Municipais Escolares acontecem em Bauru desde o ano de 2005. Na primeira edição foram 500 crianças e 5 modalidades. Já nessa 8ª edição são 1.800 crianças e 10 modalidades. Rita de Souza é uma das organizadoras do evento e enfatizou o espírito de cooperativismo dos Jogos. E todos os anos, no mês de agosto, que faz parte da comemoração do aniversário da escola, as escolas são convidadas a participar desse evento. Temos mais ou menos mais de 2.800 alunos. É uma parceria com a CEMEL, Saúde, e o SESC, que está ajudando a gente também. E aí os alunos são convidados a participar, os professores selecionam alguns alunos e eles vêm para o evento. Vocês tentam estimular principalmente a coletividade, Como que vocês fazem para introduzir isso nos jogos, nas brincadeiras que são desenvolvidas com as crianças? Lembrando de terceiro ao 5º ano, as crianças, eles todos recebem medalhas iguais, tá? Então eles vêm mais para a participação mesmo, para o convívio, tem uma alimentação diferente, o uniforme é diferente, e eles vêm para participar, para fazer amizade, para conhecer novos amigos, o transporte é diferente, tudo é diferente para eles dessa etapa, desses dias. Ela ainda explica como funciona o processo de seleção das crianças que vão participar das Olimpíadas. Infelizmente, pode vir assim, de cada escola participam umas 300 crianças. E a gente sabe que isso é um número pequeno em relação às escolas. Então essa é a parte triste de tudo isso, a seleção. Mas os professores tentam colocar o máximo de crianças em cada modalidade. Então eles não repetem muitos alunos, entendeu? Então no Dama está participando, participa do queima-bola o outro participa do futsal. Então eles tentam colocar o maior número de alunos participantes nas escolas. A 8ª Olimpíada Municipal Escolar conta com as categorias de atletismo, futsalão, pet boliche, queima-bol, lance livre, tênis de mesa, voleibol, handball, xadrez e damas, e termina no dia 24 de agosto no SESC. Agora falando de jogos abertos, em Bauru está sendo construída no estádio Milagrão uma pista de atletismo, que aliás está em fase final.
E o Jason foi, juntamente com o secretário de Esportes, Roger Baruch, ver como andam as obras. A terceira etapa de construção da pista de atletismo de Bauru foi iniciada nesta semana. A base do piso definitivo do traçado está recebendo a aplicação de brita graduada. A pista ainda deve passar por mais algumas etapas até a sua conclusão. Entre elas, a aplicação de uma lona especial e de uma tela de aço. As provas de atletismo serão disputadas no estádio do Milagrão, localizado no bairro Vila Nova Esperança, onde está sendo construída a pista. O secretário da CEMEL, Roger Baruch, falou sobre a escolha do local para a construção do complexo de atletismo. Bom, na verdade nós ficamos aí estudando 2 pontos, né? O Milagrão e o Edmundo Kolbe. Como nós pretendemos só fazer um centro de atletismo e o Edmundo Kolbe tem um campo oficial, onde são realizadas várias partidas do Amador, as finais dos jogos do Amador de Bauru, então nós escolhemos o Milagrão para estar fazendo o centro de atletismo de Bauru. Roger, além aqui da pista de atletismo em si, o que vai ser construído em termos de estrutura aqui no estádio? Olha, para os jogos abertos nós vamos usar arquibancadas móveis e contêineres de banheiro, mas nós temos empenhado já junto ao Ministério dos Esportes uma verba de 2 milhões para modernizar a pista. A pista de atletismo que vai sediar os Jogos Abertos já está em sua fase final. A pista contou com cerca de 4 milhões de reais em investimento e deve servir de base para o esporte em Bauru. Apesar do alto valor investido na construção da pista de atletismo, mais de 4 milhões de reais ao todo, Bauru poderá se tornar referência em atletismo no interior. Além disso, será um legado para as futuras gerações de atletas bauruenses. Os atletas aqui que se encontram em Bauru, se destacam por não ter uma pista de atletismo, acabam indo para outras cidades que tenham condições. E o fato de a gente ter uma pista desse nível, como Prudente teve a pista lá e se tornou um centro de excelência, nós esperamos que Bauru se torne centro de excelência para segurar não só os nossos atletas, para receber atletas de nível internacional. Aparentemente crua, a pista já está em fase final de obras e deve ficar pronta até o final de outubro. A pista contará com 7.325 metros quadrados e 8 raias. Os Jogos Abertos serão realizados na cidade entre os dias 12 e 24 de novembro. Agora vamos falar da Copa JC. Terminou agora no começo de agosto a primeira fase da competição, mas eles não param não. O campeão da primeira fase na categoria adulto, Eletro Sem Limites, começou a segunda fase com o pé direito. No último sábado a equipe goleou o Panelão. Foram 90 minutos e 15 gols. Isso mesmo, 15 gols. Uma média de 1 gol a cada 6 minutos. Uma partida histórica. Nunca teve tantos gols em um só jogo. Foi uma partida eletrizante e no final o placar foi Eletro Sem Limites 10 e Panelão 5. 15 gols não é fácil não. E essa semana eu fui entrevistar um goleiro japonês de apenas 14 anos que está fazendo um acompanhamento com as categorias de base do Noroeste. E o Luciano Sato, que fala japonês, ele jogou por 5 anos no Japão, deu uma ajudinha pra gente na comunicação. Olha que bacana. Diretamente do Japão para o Brasil, ou melhor, para Bauru, o goleiro Yoshiki Kuroda, de apenas 14 anos, diz por que escolheu o Brasil, e especialmente o Noroeste, para aprimorar suas técnicas de goleiro. 勉強、いやとてもいいね、サッカー。どう考えるの？キーパーの練習とか普段のこの意識とかそういうのを勉強していく。 Ele veio porque, como o Brasil é famoso no futebol, ele veio aprender algumas coisas junto com os goleiros brasileiros, junto com o preparador de goleiro, para ele poder levar para o Japão essa experiência, porque ele tem o pensamento de seguir como jogador profissional no Japão. O garoto ainda diz quais são as principais diferenças nos treinamentos do Japão e com a equipe de base do Noroeste. ちゃんと休みを取ってちゃんと一つずつ確実にやっていくからとてもやりやすいし、身につくちゃんと自分の身につく練習ができていいと思う。 No Brasil, no Moto Tsoi, ele falou que lá ele não treinava todo dia, como é uma escola, ele treinava 2 ou 3 vezes por semana. E aqui essa experiência de estar treinando todo dia, um treinamento relativamente como é profissional, ele sente um pouco de cansaço e ele está aproveitando bastante esses treinamentos aqui feitos pelo treinador de goleiro. Mesmo com a dificuldade de estabelecer uma comunicação direta com os jogadores, Yoshiki afirma que está tendo um excelente relacionamento com os colegas brasileiros. とても
ブラジル人みんな優しい、から言葉わかんなくても楽しい。É que os brasileiros são muito carinhosos, atenciosos. Então ele não sabe falar, mas às vezes através de gestos, né, eles conseguem compreender e já convida para sair junto, vão para o shopping, vão para a igreja. Então ele está gostando muito. Uma semana e meia em Bauru e o garoto já arrisca até mesmo algumas palavras em português. Bom dia, boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde, obrigado. Música chique. Perdão. O goleiro fica em Bauru até o final do mês acompanhando e treinando junto com as categorias de base do Noruska. Depois volta para o Japão dar continuidade aos estudos. O preparador de goleiros do Noruska, William Mendes, falou como está sendo o treinamento do goleiro japonês aqui no Noroeste. Primeiramente, a gente procura estar analisando, né, os movimentos dele para a gente estar montando um trabalho em cima disso. Aí a gente olhando, analisando, eu monto o trabalho em cima disso, na pegada, na caída. E assim, eu procuro fazer com que ele olhe os goleiros brasileiros para ele fazer os movimentos corretos. E eles têm essa perfeição de estar buscando sempre o melhor. Então eles têm essa facilidade de estar observando e fazendo igual os goleiros brasileiros. Legal, então não tem necessidade de você estar conversando em japonês com ele, só por ele estar prestando atenção nos outros colegas, ele já pega certinho e dá para treinar numa boa. É assim, é um pouco complicado, né, a língua deles, mas eu procuro estar falando para ele, mostrando o gesto, e eu pergunto como que chama, como que fala em japonês o movimento que eu faço com ele. Aí ele vai falando com a gente vai gravando. Mas assim, falo pouco, eu falo para ele cansado, né? Como que ele está muito bom, Tsugaru, que é muito bom, Tsukarate, muito cansado, ele fala para mim. E o resto é tudo assim por gesto mesmo. Bem legal essa matéria da Brunara, né? E apesar do Brasil não estar bem no ranking da FIFA, aí no Brasil é um grande celeiro, muita gente vem treinar pra cá. Fica aí com a gente volta já. A seguir tem uma entrevista da Brunara que ela fez com o Elton e com a nova contratação do FIB Bauru Futsal. A gente volta já. Voltamos com o FIB Esportes e agora vamos ver a matéria que a Brunara fez com a nova contratação do FIB Bauru Futsal, o ala direito Felipe Fumes e o técnico Elton. Vamos dar uma olhada. Estamos aqui com o Elton, técnico da equipe de futsal de Bauru, e com o Felipe, o novo contratado da equipe. Elton, conta pra gente, quando que surgiu a oportunidade de estar contratando o Felipe? Foi na final dos Jogos Regionais em Lins, que ele estava atuando por São Manuel, daí que surgiu o interesse? Sim, na competição dos Jogos Regionais, a gente acabou fazendo o primeiro jogo contra a equipe de São Manuel e posteriormente tendo a possibilidade de acompanhar os jogos restantes da equipe de São Manuel. Desde o primeiro jogo, né, que a gente pôde acompanhar, viu uma certa qualidade no atleta, viu que ele teria um potencial que poderia nos ajudar, porém depois no jogo da final, durante o primeiro tempo, em que o jogo em termos foi bem igual, o Felipe novamente foi um dos que teve mais destaque da equipe e surgiu a possibilidade, visto que a equipe, né, tem o seu número reduzido de atletas e o Felipe não tinha, no caso, a transferência internacional da Itália para cá, então até mesmo o custo, né, foi benéfico para que a gente chegasse ao acordo e trouxesse o Felipe para cá. Em relação a essa equipe reduzida, vocês já fecharam as contratações ou talvez tenham a oportunidade de mais jogadores virem integrar a equipe para estar reforçando aí para o final da Liga Paulista? Eu acho que sempre fica em aberto, né, essa situação aí. Eu acho que o grupo está fechado, está concentrado em busca da classificação e tudo mais, porém a gente sabe que às vezes há momentos de lesão ou até mesmo situações de cartões amarelos e vermelhos que posteriormente podem ocasiar em suspensões, que aí a gente tem que contar com essa situação do grupo tá um pouquinho maior e fiquem aberto. Pode ser que uma outra situação ainda possa ser que apareça mais algum outro atleta aí. Agora, aproveitando a oportunidade, fala pra mim, o que aconteceu no último jogo? Vocês contestaram muito a arbitragem, né? Foi um jogo de empate contra a Pinda. O que aconteceu? Até que ponto você acha que a equipe de Bauru foi prejudicada pela arbitragem? Nos momentos finais do jogo, quando já faltavam, né, 2 minutos e meio para o final do jogo,
a gente sentiu, é óbvio que a gente nunca espera que seja uma coisa forçada, mas da dupla de árbitros, um deles começou a inverter um pouco algumas situações, era um lateral, era uma falta, uma outra situação que ele começou a tomar frente, fazendo a situação para o lado de Pinda, e até mesmo teve uma situação desse lateral que o outro árbitro interferiu na situação, veio do outro lado da quadra, dizendo que não, que o lateral era a nosso favor, e a partir daí, até os 20 segundos, 24 segundos, quando aconteceu aquele momento de falta, que foi, em termos, ele que optou por marcar a falta, a bola veio pingando, toda errada na quadra e resvalou muito, mas muito sem querer no braço do Beto, sem nenhuma intenção, ele acabou marcando a sexta falta. Aí, posteriormente isso, eles vieram para fazer o bate do tiro livre, o Du fez a defesa, isso que a quadra também tinha, em termos, seu defeito, que ela não tinha a marcação correta para até onde o Du poderia caminhar para poder fazer a defesa, e ele caminhou, fez a defesa, a arbitragem novamente contestou, achou que ele invadiu, então em um momento, em 2 minutos aí eles conseguiram interferir praticamente em todo o resultado do jogo, e além dos cartões, que acabou tirando o Cleiton com cartão vermelho, o Du, o Beto com cartão amarelo, então foi muito infeliz mesmo a arbitragem no final do jogo. E como que agora está tendo que depender do resultado das outras equipes para estar sendo classificado ou não? Isso não é muito bom, né? Não é bom. Com o resultado que a gente vinha encontrando nesse jogo contra a Pinda, saindo com a vitória, e depois, posteriormente, a vitória em casa contra o Itapeva, a gente somaria 25 pontos e estaríamos até então classificando em segundo lugar, atrás somente do Corinthians, né? E agora, com essa situação, a gente corre o risco até mesmo de ficar de fora, dependendo de uma derrota da BB contra o São Paulo ou de São José contra o Corinthians. Legal, Elton. Obrigada, viu? Felipe, conta pra gente aí quais são as expectativas. Legal estar sendo contratado pela equipe de Bauru? A expectativa é grande. Eu que venho de 7 temporadas fora, ainda está um pouco de dificuldade para a readaptação, mas com a ajuda do professor Elton e da galera aqui, da molecada, o ambiente já para mim se tornou fácil, principalmente porque moramos todos juntos, e eles também me ajudaram bastante na contratação para vir para cá. E graças a Deus também a transferência internacional estava livre, estava sem débito nenhum, e isso ajudou com que a FIB Bauru me contratasse. E eles te receberam bem? A gente viu vocês já batendo uma bolinha ali com eles, conversando com a galera. Foi bem recebido pela equipe? Sim, fui bem recebido. Já nos regionais já conversamos bastante lá e já conhecia uns 2 jogadores aqui. E cheguei a semana passada, onde eu fiz 2 treinos, consegui ir pro jogo, só que por não ter treinado tanto e por não poder ajudar tanto quanto o professor Elton acho que esperava no primeiro jogo, acho que foi certo não ter atuado, mas do lado de fora eu estava com certeza torcendo 100%, e agora essa semana aqui trabalhar junto com a outra semana para ver se a gente já consegue estar bem pro próximo jogo. Legal, eles estão tendo um bom rendimento na Liga Paulista, né? Agora teve esse problema do empate, eles estão dependendo de outros resultados, mas como que você está querendo ajudar a equipe a partir de agora? Foi como eu falei pro professor Elton, eu venho para somar, não venho para fazer diferença nenhuma, eu venho para fazer grupo e venho para ajudar o time naquele tempo que eu estiver em quadra. A gente acha que tem que pensar, infelizmente, pensar no nosso jogo. E o que acontecer fora disso, se nos ajudar, se não nos ajudar, isso aí é o decorrer do campeonato que vai dizer. Mas lógico, com certeza a gente espera uma derrota da ABB, ou uma derrota de Pinda, ou uma derrota de São José. Mas primeiro a gente tem que fazer nosso trabalho dentro de casa para depois pensar nos outros. Legal. E aproveita a oportunidade, conta um pouco pra gente como começou a tua história no futsal. Você até inclusive estava jogando na Itália, né? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Bom, iniciei com futebol de campo, né? Com 10 anos, onde eu fiquei até meus 16. Só que eu jogava futebol de campo e futebol de salão junto. E com 16 anos eu não tive empresário, tive que largar o futebol de campo e ficar só no futsal. Com 17 anos fui para São Paulo, na categoria infanto. E em juvenil fiquei 4 meses na ABB, onde vieram um time da Itália e me contratou. E nisso eu já atuei 6 anos na Itália e 1 ano na Grécia. E agora, graças a Deus, consigo retornar ao futebol de São Paulo. Legal, obrigada, boa sorte. Boa sorte, Elton, aí nos resultados. Vamos torcer para tudo dar certo.
Boa sorte então para o Felipe, que veio do futebol italiano aqui para Bauru. Bom, a seguir a Brunara vai conversar com o nosso comentarista para ver o que ele achou dessa polêmica toda. 2-2, empate tumultuado. A gente volta já, não sai daí. FIB Esportes está de volta e recebemos em nosso estúdio nosso comentarista Rafael Antônio. Olá, Rafael. Olá, Brunara, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar sobre futsal. A equipe de Bauru foi para Pindamonhangaba jogar contra Pinda. Foi um jogo um tanto quanto conturbado, cheio de expulsões. Terminou em empate 2-2. Vamos ver os melhores momentos da partida. O jogo começou e as duas primeiras chances da FIB na partida vieram com Beto, que exigiu boas defesas do goleiro Diego de Pinda. O time da casa respondeu com Thiago, que aproveitou falha na marcação bauruense, mas perdeu o gol ao finalizar para fora. A FIB estava melhor no jogo e teve outras chances de gol com Wellington e Beto, mas o goleiro Diego estava bem atento. Terminou o primeiro tempo em Pindamonhangaba e nenhum gol. O segundo tempo começou eletrizante e a FIB saiu na frente. Cleitinho recebeu de William e finalmente conseguiu vazar o goleiro Diego para fazer o primeiro gol, aos 4 minutos do segundo tempo. O empate de Pinda veio 1 minuto depois no contra-ataque com Hernanes, que recebeu o cruzamento de Alemão e finalizou. Não deu tempo para a torcida se animar. Em rápido contragolpe da FIB, Bicão foi acionado por Beto, mandou uma bomba sem chances para Diego e fez 2-1, a pouco mais de 13 minutos para a final. A partida estava para terminar, mas restando 24 segundos, a FIB foi punida com um tiro livre direto. Na cobrança de Japa, o goleiro Du defendeu, mas a arbitragem interpretou que o bauruense se adiantou e expulsou o goleiro da FIB. O atleta já tinha cartão por reclamação. Depois de muita confusão, o goleiro Lucas entrou, mas Japa marcou e empatou a partida. A arbitragem expulsou Cleitinho nos últimos segundos do jogo por reclamação. Final de jogo em Pindamonhangaba, 2-2. Rafael, foi um final de partida meio confuso, né? Vamos tentar entender direito, etapa por etapa. Primeiro, a falta que aconteceu e que deu direito ao tiro livre para Pindamonhangaba. Existiu essa falta? Então, foi um lance muito contestado, Brunara. Eu confesso, do ângulo onde eu estava, eu não posso afirmar que houve ou não a falta. Eu estava encoberto por 3 ou 4 jogadores. Agora, o árbitro marcou com uma certa, não vou dizer com uma convicção plena. Ele demorou um pouco para marcar a falta e, de qualquer maneira, a equipe bauruense acabou sendo penalizada naquele instante pelo fato de já ter 5 faltas coletivas ao longo do segundo período. A sexta falta resultou no tiro livre direto. Daí ocasionou realmente a maior polêmica. E o Du, ele se adiantou mesmo? O cartão vermelho foi necessário ou foi um exagero da arbitragem? Então, como você colocou no próprio texto, a arbitragem interpretou que ele adiantou. Agora, quem prestou atenção no VT, e aí tem a imagem do primeiro lance e depois do segundo lance que o Lucas entrou, pode até perceber que o goleiro reserva bauruense, o Lucas, se adiantou muito mais que o Du. E aí ele deu sequência à jogada, com os próprios jogadores também de Pindamonhangaba invadindo na hora da cobrança. Então foi uma sucessão de equívocos, na minha opinião. É claro que o lance é interpretativo. O árbitro teve a interpretação dele, nós tivemos uma outra interpretação, a equipe da FIB teve uma outra interpretação, então vai ficar marcado pela polêmica. Eu comigo, se fosse o árbitro, no meu entendimento, a primeira defesa do Du foi absolutamente normal, daria sequência à jogada. Bom, e até você acabou sendo expulso, né? Você entrou em quadra, quis entender o que estava acontecendo. Vamos até esclarecer isso aí, né? Porque muita gente pode pensar, o repórter foi expulso de quadra e foi arrumar confusão. Absolutamente. Na verdade, eu estava fazendo meu trabalho jornalístico, estava atrás de um dos gols, e aí num instante em que o árbitro expulsou o Du, que já tinha um cartão amarelo, depois ele deu o cartão vermelho, ele expulsou o Cleitinho, e aí vários jogadores e a comissão técnica de Bauru foram procurar arbitragem para tentar um certo esclarecimento. E aí a gente, fazendo o nosso trabalho jornalístico, colocamos o microfone próximo ao árbitro. E aí o árbitro entendeu que a gente estava invadindo a quadra e ele acabou pedindo para que a gente se retirasse. Eu absolutamente não quis tumultuar, eu apenas quis colocar o microfone
para registrar o que estava acontecendo naquele momento. Mas tudo bem, isso aí faz parte do jogo, o árbitro está fazendo o papel dele, eu estou fazendo o meu papel como jornalista, está superado isso aí. A gente sabe que se Bauru tivesse ganho a partida, né, eles já estavam aí com o pé na classificação. Isso acabou não acontecendo. Você acha que todo esse tumulto da arbitragem foi para prejudicar Bauru? A gente sabe que tem muitas coisas ocultas aí no meio do futsal, do futebol. Você acha que foi de propósito ou foi alguma coisa que realmente aconteceu? Seria muito leviano da minha parte dizer aqui que o resultado estava encomendado. Primeiro que eu não tenho prova para dizer isso. Eu não posso ser leviano a esse ponto. Eu vou ficar com uma declaração do Elton, técnico da Associação Atlética FIB, que é uma pessoa extremamente ponderada, e ele falou no Jornal Esportivo ao final do jogo. Vamos entender que o árbitro foi extremamente infeliz no final da partida. Aliás, a arbitragem vinha muito bem. Durante a transmissão que nós fizemos lá em Pindamonhangaba, eu me lembro que faltavam 7, 8 minutos para acabar o jogo, a gente até dizia na transmissão, a arbitragem até agora perfeita, mas vamos ficar quieto, né, porque o jogo não terminou ainda, e deu no que deu nos segundos finais, nos 30 segundos finais de partida. Então eu vou ficar com essa colocação. Vamos dizer que a dupla de arbitragem em Pindamonhangaba nesse jogo foi infeliz no final da partida. Lamentavelmente, prejudica a Associação Atlética FIB, que pode ter o trabalho de todo ano comprometido por esse erro da arbitragem na partida contra a equipe de Pindamonhangaba. Agora é bom colocar a seguinte situação. Se o time da FIB tivesse vencido Pinda, ele só dependeria de uma vitória contra Itapeva. Mas veja como é o futsal. Todos achavam que Pindamonhangaba venceria com facilidade em Indaiatuba. E não venceu, tropeçou. Então o time da FIB, se vencer e por uma boa margem de placar a equipe de Itapeva, a possibilidade da classificação do time bauruense voltou a ser muito grande. Então o tropeço de Pindamonhangaba deu novamente aquela esperança para a equipe bauruense seguir na competição. Como você mesmo disse, o próximo jogo é contra Itapeva. Na verdade, eles têm que vencer Itapeva e depende de outros resultados, né? Você acha que tudo isso vai ser fácil? Fácil não vai ser, né? Então, um resultado que o time dependia, Pindamonhangaba já tropeçou. Se o Corinthians ganhar de São José e a FIB ganhar da equipe de Itapeva, o time bauruense vai estar classificado, porque aí São José não tem como alcançar. Uma coisa boa que a federação fez foi colocar os dois jogos que interessam diretamente, Corinthians e São José, FIB e Itapeva, no mesmo dia e horário. Então isso não dá margem para qualquer tipo de conversa posterior. Então essa atitude foi legal da federação. Agora, o que eu mais fico preocupado em relação ao próximo jogo é que, com as expulsões do Du e do Cleitinho, o time fica bem desfalcado para esse último jogo. É verdade. Bom, vamos dar uma boa sorte para eles, né? Vamos torcer, né? Dê tudo certo, exatamente. Bom, mudando agora para Bauru Basquete, eles vão estrear no estadual, agora no próximo final de semana. Você acha que a equipe já está preparada? A gente acompanhou, né, vários jogos treinos que eles fizeram, até o próprio treinamento da equipe durante toda a semana. Você acha que eles já estão preparados aí para estrear no estadual? Olha, Brunara, eu acho que pode ser a melhor temporada do Bauru Basquete desde a sua volta do projeto há 5 anos atrás. O time se reforçou pontualmente, foram contratações interessantes, o armador Ricardo Fischer, o John Thomas e também o Coleman. Gostei muito do Coleman no jogo treino que eu observei contra a equipe de Franca. Então o time bauruense que manteve a base das últimas temporadas, quer dizer, o Larry ficou, o Jeff Agba ficou, o Fernando Fischer ficou, enfim, os principais jogadores permaneceram e foram acrescidos com reforços pontuais. Então eu entendo o Bauru como candidato até ao título do Campeonato Paulista dessa temporada. Se vai ser campeão ou não é uma outra história, é a sequência de jogos do campeonato que vai dizer. Mas eu posso afirmar aqui categoricamente, Bauru é candidato, o Bauru Basquete é candidato ao título paulista dessa temporada e vai brigar com o São José, vai brigar com o Pinheiros, com o próprio Paulistano, que para mim são as 4 principais forças, ao lado também de Limeira. Vamos colocar Limeira, Franca correndo um pouquinho por fora, são os favoritos aí à conquista do título do Campeonato Paulista. Eles têm um elenco bem legal, né, como você mesmo acabou de comentar, mas nos jogos treinos a gente percebeu que eles perdiam com facilidade também, né? O Guerrinha até estava um pouco... A gente percebeu um certo nervosismo dele, né, uma certa insegurança.
que você tem a Eu falar tenho muito comigo que é o seguinte, Brunara. Treino é treino, jogo é jogo. Eu acho que a gente tem que começar a avaliar o grupo do Bauru Basquete a partir da estreia contra o Liga Sorocabana. É um time, repito, promissor. E é evidente que o rendimento nesse início de temporada a gente tem que levar em consideração que o elenco ainda, principalmente aqueles que chegaram, não tem o melhor entrosamento com aqueles que já figuravam no elenco do Bauru Basquete, mas eu estou muito confiante. Eu vejo que é um grupo de muita potencialidade e que pode dar muitas alegrias, sim, ao torcedor bauruense nessa temporada. Legal, Rafael, obrigado pela participação. O FIB Esportes está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Se você tiver um comentário ou uma sugestão, mande um e-mail para fibesportes@yahoo.com.br. Até a próxima. Tchau.